Inspirado, né? Inspirado por aquilo que a introdução que eu fiz aqui, reagindo àquela visita que foi muito boa e o carinho que a irmã contou de como foi recebido aqui. Você está dizendo a mesma coisa e cada um de nós também, né? Mas os tempos passam, né? E a gente muitas vezes fica entendendo, né? Qual que é a nossa tarefa, nós que já temos uma certa caminhada com a igreja, uma certa idade, vocês que já estão há mais tempo, né? Qual que é a nossa tarefa nesses tempos, né, tão diferentes, quando comparados a tempos passados, né? Qual que é a nossa tarefa? Será que é insistir para que o passado continue vivo, né, do jeito que era lá? Ou é a gente entender que a prioridade é o Evangelho e procurar, como o apóstolo Paulo fez, né, algumas vezes, né, muito no seu ministério, adaptar o Evangelho sem perder a sua essência, adaptar o Evangelho para tempos novos, para alcançar aqueles que até então não estavam sendo alcançados, né? Eu fico vendo a dificuldade que a geração mais de cabelos brancos, né, tem para lidar com aquelas, né, que é a geração que eu vou citar aqui, né, a geração do brinco. Não vou nem falar do boné, mas hoje o boné faz parte de vestuário, né? Eu sou do tempo que os diáconos deixavam entrar por causa de boné na porta da igreja, ficava lá para proibir gente que entrava com boné, ou que tentava entrar com boné, né? E foi tão rigoroso com quem queria entrar com boné, hoje tem que aceitar a gente que usa, com todo respeito, né? Os que usam brinco, que usam piercing, né? O que usa tatuagem, toda aquela coisa, né? Antigamente, você imagina, né? A gente vai falar um pouco disso hoje, né? As gerações que muitas vezes entram em conflito e achando que por conta, né, dessas diferenças não devemos abrir mão. Quem nunca ouviu aquela frase, né, que vários de nossos avós citavam, né? Mas agora estão trazendo o mundo para dentro da igreja, porque para trazer esses jovens para cá e está aceitando um monte de coisa aqui. Mas Jesus, na oração sacerdotal em João 17, falou, né? Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, né? Então não se trata de trazer o mundo para dentro da igreja, mas se trata de fazer, por exemplo, certamente diriam isso para o apóstolo Paulo: você está trazendo agora esses gentios para dentro da sinagoga. Quem que era o gentio? Era quem estava no mundo, era o grego, entendeu? Era vários outros da Ásia, que não era judeu. E Paulo fez com que o evangelho tivesse uma moldagem, né? uma nova roupagem, para que pudesse ser adaptado aos gentios, né? Hoje, olha que ironia, né? Mas projeto de Deus. Hoje nós só somos cristãos porque Paulo ousou, presbítera Lília, tirar o evangelho de Jerusalém e, sobretudo, de dentro da sinagoga. Senão nós não estaremos aqui louvando a Deus, porque somos todos gentios, porque nós não somos judeus, percebe? Né? Então é importante a gente ter essa linguagem bíblica para saber aonde devemos permitir mudanças na tradição da igreja, tá? Abra comigo o texto, 1 Reis, capítulo 12. Já em nossas mensagens aqui e ali, esse texto já foi citado, até porque bastante conhecido, imagino, de todos vocês. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 12, uma parte dessa história bastante conhecida, verso 1 até o verso 14. 1 Reis, capítulo 12, versos 1 até o verso 14. Amém? Amém? Foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava, e donde o mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão, e lhe falaram: teu pai fez pesado o nosso jugo, agora pois alivia tu a dura servidão de teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: ide-vos, e após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que se responda a este povo? Eles lhe disseram: se hoje te tornares servo deste povo,
e o servires, e atendendo, falares boas palavras, e eles se farão teus servos para sempre. Porém ele desprezou, no caso o jovem rei Roboão, desprezou o conselho dos homens idosos que tinham dado, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam, e disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? Os jovens que haviam crescido com ele disseram: assim falarás a este povo que disse: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia-o de sobre nós. Assim falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou-lo aumentarei. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei lhes ordenara, dizendo: voltai a mim ao terceiro dia. Dura resposta deu o rei ao povo, porque desprezaram o conselho que os anciãos lhe haviam dado. E lhe falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu porém vos castigarei com escorpiões. Até aí, mantenha o texto aberto. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nos prostramos diante de Ti, Senhor, com a Tua palavra aberta, e nós reconhecemos a nossa absoluta dependência do Teu Santo Espírito para compreender, ó Pai, o Teu recado santo para cada um de nós, e mais do que compreender, ó Pai, ter humildade para crer, ó Pai, que ela é a porção do Senhor para a nossa vida, e oportunamente, ó Pai, quando necessário, possamos colocar em prática aquilo que temos aprendido do Senhor. É o que nós te rogamos nesta hora, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Modernidade e pós-modernidade, ou seja, trocando em miúdo, mudanças de tempos, mudanças de cultura, mudanças de sociedade, tá? Olha, modernidade, há muitos escritores que dizem que começa no século V, aproximadamente, né? E o que era ser moderno na Europa do século V, no século VI, né? O que era ser moderno? Basicamente, ser moderno era, de alguma forma, ser, por exemplo, refinado, né? Então, nessa comparação de vida rural e vida moderna, seria, olha, a vida moderna é aquela que agregou valores que até então o povo do sítio, né? Por exemplo, aquela mania que as pessoas tinham durante muito tempo de usar calçado apenas quando ia na cidade. Então, se você for fazer essa comparação, usar calçado é ser moderno, já que 80% de um certo período as pessoas não usavam. Então vai na cidade, vou usar uma roupa diferente, vou na cidade, é ser moderno. Mas mais ainda o conceito de moderno vai ser no século XVI, com a Reforma Protestante. Por quê? Porque naquele período, pelo menos quase 1000 anos depois, ser moderno significava não depender do padre para dizer o que você tem que fazer da sua vida. Ou seja, não depender do conselho da igreja para dizer o que você tem que fazer na vida, quais as escolhas que você tem que fazer na vida. A Reforma Protestante vai trazer isso, ou seja, uma certa autonomia social, onde você não precise perguntar para o padre ou para a autoridade da igreja, ou mais tarde para o pastor, sobre tudo na sua vida, quais as escolhas que você deve fazer na vida, Então, de alguma forma, a modernidade vai nascer com essa independência que as pessoas vão ter, ou autonomia que as pessoas terão, ou teriam, para cuidar da sua vida, tomar suas decisões, e por aí vai, tá? E vamos fazer aqui uma rápida comparação, porque senão a gente perde bastante tempo com essa introdução, e eu não quero fazer isso, tá? Vamos fazer comparações mais próximas de nós. Na década de 50 em São Paulo. Acho que vários de vocês já estavam em São Paulo na década de 50, né? Oscar, né? Bom, enfim, década de 50, década de 60, a década do bondinho em São Paulo. Já estava em São Paulo, meu, na época do bondinho em São Paulo? Andou de bondinho em São Paulo? Não? Cheguei em 68. Quando você faz uma rápida pesquisa, Elide, na década de 60 e 70, na região central de São Paulo, em torno, por exemplo, do bondinho, em torno do comércio forte em São Paulo, né?
era, por causa da garoa, por exemplo, era praticamente impossível você encontrar um homem que não tivesse de terno e gravata e chapéu. Praticamente impossível. No Brasil, em São Paulo, década de 70. Praticamente todo homem que frequentava o centro de São Paulo, ainda que não fosse dali, mas ele sabia que a cultura no centro de São Paulo, nos lugares, como se diz, né, mais modernos de São Paulo, a forma de se vestir em São Paulo, no centro daquela região, era terno, gravata, chapéu e um outro detalhe para você comparar, tá? Um homem que se prezava naquele contexto, e aí não só em São Paulo, mas em todo o Brasil, um homem que se prezava tinha que usar bigode. E galocha. Né? E galocha. Galocha, né? Não, eu estou pensando numa questão básica. Você pode, né? Por exemplo, o bigode não é vestuário, o bigode é uma parte do seu corpo, né? Mas era muito estranho quando aparecia um homem no meio de dezenas de outros homens e um homem sem bigode. Isso aí, esse cara é moderninho, tal. Percebe como a gente vai, né, mudando de época em época e como aquilo que é diferente nos assusta. Outro exemplo, né? Não se conhecia, presbítero Lilian, até a década de 60 e 70, né? Não se conhecia guitarra na igreja evangélica. Aliás, até mesmo na música brasileira, e isso você tem alguns cantores, Caetano Veloso, por exemplo, Milton Nascimento, que faleceu, não, Milton Nascimento? Não. Quem que faleceu recentemente? Não. Milton Nascimento está vivo. Alguns que trouxeram lá na década de 70 inovação para a música brasileira. Gente, é a mulher, Gal Costa. Essa morreu. Uma das grandes habilidades dela era trazer, por meio de mudanças de estilo para a música brasileira, a introdução de novos modelos. E ela, por exemplo, foi quem trouxe elementos novos para a música. E a introdução da guitarra, não só na igreja, mas primeiro na música brasileira, foi um choque. Na igreja então nem se fala, né? Então, guitarra, bateria e por aí vai. Qual que era a música da igreja? A música da igreja evangélica no Brasil era hino. Né? Aliás, os corinhos vão nascer na década de 70, nos Estados Unidos. Né? Vai virar uma febre. Oi? Não podia ser piano, tinha que ser órgão. Está escrito aqui. Até piano era visto com um certo, né, receio. Por quê? O instrumento sagrado, literalmente falando, né? O instrumento sagrado para se cantar na igreja, para se tocar os hinos na igreja, era o órgão, né? Bom, a música correta era o coral. A música coral, né? Bom, então eu anotei aqui: tradição, aliás, modernidade e pós-modernidade. Então, na modernidade é a conservação de valores, entendeu? Que as pessoas imitam. Então, na modernidade, o vestuário, né? O jeito de pensar, um certo avanço, mas ainda com respeito para não perder as tradições. Mas na pós-modernidade, que é o tempo que nós estamos vivendo hoje, que eu estou chamando aqui de uma independência absoluta do indivíduo, tá? A característica da pós-modernidade é a independência absoluta do indivíduo, tá? Ele pode amar pai e mãe, mas esse pai e mãe não influencia mais as escolhas deles. Então vamos fazer uma breve recapitulação, né? Durante séculos, a igreja, Bina, é quem dizia para as pessoas o que elas tinham que fazer, como elas tinham que viver, como elas tinham que escolher as coisas na sua vida. Durante muito tempo foi assim. Nasce a modernidade, então, com a ideia de que as pessoas, por meio da alfabetização e do trabalho, vão adquirir a sua autonomia. Só que essa autonomia ainda estava vinculada à família, né? Aquele grupo maior. E na pós-modernidade, que começa aí na década de 60 e década de 70 e vai estourar na década de 90, porque junto da década de 90 vai vir o quê? A revolução da comunicação, né? Em tempo real.
som, áudio e vídeo. Está aqui hoje, né, na palma da mão, as pessoas têm acesso. Por exemplo, o 8 de janeiro em São Paulo, quando aconteceu a invasão lá nos Três Poderes, o mundo inteiro viu ao vivo. Aliás, mais do que isso, em 2001, quando houve o ataque nas Torres Gêmeas, quando aconteceu o segundo ataque, não sei vocês, mas eu, e depois o mundo mostrou isso, né? Quando aconteceu o segundo ataque, portanto, da segunda torre, eu achei que estava reprisando da primeira. Então nós acompanhamos o ataque da segunda torre ao vivo, pela televisão. Aqui, né? O que mudou de lá para cá? Que hoje a gente acompanha na palma da mão. Antes era uma televisão, hoje não. Você está aqui dentro do ônibus, dentro do seu carro, com a televisão ligada aqui no seu celular, aqui em tempo real, para você ver, né, a mudança que aconteceu e que a igreja não tem como ignorar, porque isso, como se diz, afetou a todos nós. Fala, Oscar. Até para casar, né, os três tinham que tirar a autorização do Papa, né, Vide como surgiu a igreja anglicana, né? Até para casar, e os reis, hein? Não era gente comum como a gente, não. Até para casar, os reis precisavam da autorização da igreja, para você ver o grau de influência que a igreja tinha, né? O grau de poder que a igreja exercia sobre nós. Bom, na pós-modernidade, então, nós temos a popularização do rock ou pop rock, da tatuagem. Você nunca viu os pastores, né? Vários. Eu tenho ex-aluno, pastor, e pastor sério, né? Se estiver me acompanhando aí, me vendo algum dia aí, eu vendo depois, né? Vai ver. Né, tem vários pastores, né, todos tatuados, né? Eu conheço um que, além de tatuado, ele usa aquele, eu não sei nem o nome, não é brinco não, aquele alargador, né? Aquele buraco. Eu fico imaginando, minha mãe vê um pastor assim, oh meu Deus, sangue de Jesus tem poder, vai gritar logo, né? Então, pastores tatuados, né? Pastores com piercing, com alargador, né? Boné já isso aí é coisa antiga. Eu fico imaginando, eu tentando entrar com 12 anos de boné na igreja, a diaconisa nunca deixava, né? Nunca deixava. Agora imagina, né? Se pudesse colocar de agora, naquele período, um pastor, né, todo tatuado, da nossa denominação, não estou falando da outra não, viu? Da nossa denominação, tem um pastor todo tatuado com alargador e piercing. É pastor, começou sendo pastor de jovem, mas até esses envelhecem. E hoje ele já tem quase 50 anos e a tatuagem você não tem como tirar. O alargador, se você tirar, fica aquele buraco. Então é melhor usar o alargador, fica bonito. E é um pastor de uma igreja tradicional, está lá, foi incorporado no ministério, a igreja passou a caminhar com ele e entende que ele não é um demônio, não é um bicho, percebe? Mas até acontecer essa mudança, houve muito choro e ranger de dentes, né? Muita dificuldade. Então, tatuagem, brinco, boné, que é coisa do passado, skate e as redes sociais. Nós aqui na IPI do Jabaquara, fui longe agora, ato falho da memória passada. Aqui na igreja de Mauá, né, nós vivemos no conselho um drama, né, presbítera Lília, sempre presbítero Milton, presbítera Marlene. E aí, transmitir ou não transmitir os nossos cultos? Ah, mas se transmite, o povo fica em casa, percebe, né? Então a rede social hoje já é uma realidade de todas as nossas casas, das nossas famílias, né? Então não há como a gente barrar o novo, presbítero geral, não há como barrar o novo vai acontecer, gostando a gente ou não, o novo vai acontecer. Eu costumo dizer que se a gente tentar negar o novo, ele vai nos atropelar. Quer um exemplo, né? Mas a tatuagem talvez ele foi feito antes de ser pastor. Como é que é? A tatuagem deve ser feito antes de ser pastor. Não, bom, eu até entendo o que você está falando, eu gostaria que fosse, né? Mas não, hoje já está tão moderno que eu conheço pelo menos um que fez tatuagem já depois de 20 anos de ministério, né? Aí eu falei, mas rapaz, depois de velho está fazendo isso? Ah, não sei, eu achei bonito, agora tive coragem de fazer. Né? Então assim, são essas. E eu, quando eu comecei o ministério, um dia na porta da igreja, uma menina, ovelha da igreja, filha da igreja, falou assim, pastor, eu posso fazer uma tatuagem? Eu fico vendo, meu Deus do céu, 20 e poucos anos atrás é a orientação que eu dei, né? Hoje, se eu fosse dessa orientação, de repente a jovem diria assim, aí esse pastor é mais atrasado que motor de Fusca, né?
ela me perguntou: pastor, é pecado fazer tatuagem? Eu peguei e disse assim para ela assim: olha, vamos pensar uma outra questão sem ser pecado, porque seria muito cômodo para mim dizer para você, né? Ó, não, é pecado quando você não faz, né? Eu falei, usei aquilo que é a lógica, né? Olha, grupo de risco, porque a tatuagem vai agredir a sua pele, a sua corrente sanguínea, então você vai cair no grupo de risco, você vai dar um mau testemunho para os seus pais, que não querem, que de fato não queriam que ela fizesse, então você vai ter vários problemas que você não precisa ter, né? Hoje, talvez a mesma pessoa diria assim para mim: não, mas meu pai não liga com isso não. Não liga, essa decisão é minha, eu só estou em dúvida, né? Então percebe quanto avançou de lá para cá, né? E nós, se quisermos ficar com aquela mente ainda na década que o homem tem que ser um homem de bigode, as mulheres hoje não casariam com o homem, né? Se o padrão então hoje é o contrário, a maioria das boas fala: não, bigodes não, isso não usa mais. Imagina um chapéu, né? Terno e gravata, ou a galocha, ou não usar nenhum tipo de calçado, porque você tem a mentalidade ainda de interior, de vida rural. Então, amados irmãos e irmãs, a pós-modernidade está aí, entendeu? Os filhos que são individualistas agora mesmo, porque é a realidade. Já passa a palavra para a irmã, aquela questão: filho só sai da minha casa casado. Pô, mas isso não existe mais, né? Muitos deles, se hoje que já tem independência financeira, com todo respeito, abraço, beijo mãe, abraço, carinho, mas já comprei meu apartamento, estou indo morar e tal. Percebe? Então essa realidade está aí, não adianta, né, a gente ficar tentando segurá-los, dizendo que o modelo certo é o modelo do passado, tá? Um minutinho só, para ser justo, ela pediu primeiro a palavra, depois você. Pode falar, Débora. Sim, sim. E hoje está em outra igreja. Boa, né? Essa é boa, né? O que a irmã está colocando é interessante, que às vezes acontece com relacionamento também, Sueli, né? A pessoa na paixão vai lá e tatua o nome lá, né? Aí eu aqui, a Alessandra, né? Aí a Alessandra, Senhor, misericórdia, nunca, né? Mas estou dando um exemplo meu para não falar de ninguém. Ela resolve um dia: não, vou viver minha vida e tchau, né? Aí o que eu faço com a Alessandra que está aqui? Percebe? Isso é muito comum. No caso, ela cita alguém que tatuou o símbolo da igreja, presidente independente do Brasil, e hoje está em outra comunidade, né? Bom, é uma memória que foi construída, está lá para sempre, não pode ser apagada, mas foi construída. Primeiro a segunda Nicéia e depois a Sueli. Pode falar, Nicéia. Não, pastor, o senhor fala que primeiro só saiu de casa casado. Agora eles não querem nem casar, nem querem sair de casa. Mas aí tem que usar, que é o que eu faço, né? Tem que usar a metodologia da águia, né? Empurra do ninho. Olha aí, eu já empurrei 2, né? Já empurrei 2 já. 50 anos, os filhos, a maioria, de casa. Quando o feijão é muito bom e sai na hora certa, quando a máquina de lavar não quebra, entendeu? Quando a cama está sempre trocada, a tendência ele não vai sair mesmo, né? É o que nós fazemos, né? E detalhe ainda, que eu ouvi essa semana de um cara de 42 anos, meu colega de trabalho, 42 anos. Eu disse: ué, Adilson, a minha mãe paga o condomínio, a água, a luz, a internet, vai tudo, meu salário sai limpinho para mim, vou sair de lá para quê? Eu ouvi isso. Minha mãe paga a água, o gás, a luz, a comida, a internet, limpa meu quarto, troca a cama 2 vezes por semana, assim, e de graça, você sai 100% livre. Vou sair de lá para quê? Tem 42 anos, né? Então, na verdade, né, nós estamos com um problema de encarar o novo, né? No tempo presente, na pós-modernidade, não é mais assim. Foi no passado, mas hoje não faz sentido mais ser. Pode falar, Sueli? Não? Bom, fala, Paulo. Eu ainda sou um profissional de automação. A automação é verdadeiramente com realidade, raciocínio lógico, raciocínio físico. Para você poder fazer alguma coisa, você precisa ter um conhecimento para formar um programa. E nos dias de hoje, a gente chama de informação, que é aquela história que a gente vê no celular. Quem tem
a atualização daquele programa. da máquina. Porque já tem coisas que você tem, já foram atualizadas. A palavra de Deus é a mesma coisa, gente. Tem que atualizar alguns planos. E tem coisas que não mudam. Pode passar séculos nessas palavras fundamentais. Mas tem que permanecer. Mas a gente tem formas, jeitos, para contar as pessoas. Quando eu conheço pessoas que eu falo do jeito até meio errado, tá? Eu falo que a pessoa puxou errado, né? Mas a gente tem que resgatar essas pessoas. Se uma pessoa no passado, ela não tinha aquela visão espiritual, né? E vez hoje eu vejo Jesus dizendo que essa pessoa, e aquilo que ela passou, vai servir de ferramenta para a outra. Então a gente, às vezes a gente tem que aceitar igrejas novas. Sim. Bom, eu vou citar um texto aqui, vou pedir para vocês encontrarem comigo, que já na época de Davi, ele utilizou um elemento extremamente novo para o seu tempo, né, para perceber que se a gente ficar com a nossa mentalidade só olhando o passado, mas na minha época era assim, com todo respeito, a sua época era assim, mas hoje se você insistir naquilo, você vai ficar sozinho, né? Você não vive mais na década de 40, década de 50, década de 60. Só rapidamente um exemplo. Por exemplo, para os aposentados não têm a opção de dizer assim, não, eu não aceito ir lá no caixa eletrônico, passar o cartão para receber, né? Mas você não vai receber. Por exemplo, declaração de imposto de renda. Não tem mais você fazer a declaração no papel e ir lá na Receita e entregar, né? Então, chega uma hora que a tecnologia ou a pós-modernidade, ela vai te engolir. Eu gosto de usar um exemplo da lei da física, né? A pessoa sobe lá no terceiro, no quarto andar. Se ela souber ou não o que significa a lei da física, né? A lei da gravidade, por exemplo, não depende se ela se ela sabe ou não da lei da gravidade. Se ela pular do quarto andar, ela vai morrer, né? Então tem coisas que não dependem da nossa aprovação, simplesmente vão acontecer, né? E a igreja, às vezes, presbítero Lívia, você que era dos presbíteros a mais jovem aqui, né? Vive muito isso, né? Convive inclusive com um conselho que alguns representantes ainda lembram de uma tradição que você não tinha nem nascido ainda. Então fazer essa transição é sempre difícil, né? Bom, Davi passou por isso em algum momento e nos deixou um legado interessante numa atitude que ele fez. Abra comigo lá, 1 Crônicas, no capítulo 12. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 12. Milton, por favor, leia o verso 32. 1 Crônicas 12, verso 32. 2 filhos de Isacar, vencedores da época, para saber o que Israel devia fazer. 200 chefes e todos os seus irmãos sob suas ordens. Eu tá arriscado aqui esse versículo aqui, porque é um dos meus preferidos desse contexto aqui. É o seguinte: Davi foi das 12 tribos em Hebron, Oscar. Davi foi buscar o que a gente chama hoje de especialidades, né? Especialidades. Se você, dona Fátima, se a senhora dona Fátima está com um problema específico, né, no mundo jurídico e precisa de um advogado, gente, existe advogado para um monte de especialidades. Por exemplo, se é uma questão fiscal, resolver um problema de imposto de renda, ou a sua aposentadoria veio menor e você vai procurar ali, então você vai procurar um tributarista, né? Se você precisa de um tributarista, um advogado tributarista, não adianta você ir confiar o trabalho num advogado que é criminalista, que passou a vida inteira se especializando o quê? Em atender os seus clientes com problema de crimes, Código Penal, né? Não, irmãos, em tudo na vida é assim. Por exemplo, né, na relação de mãe e filha, uma mãe que é uma excelente cozinheira e a filha também aprendeu a cozinhar, e de repente ela superou a mãe num determinado prato. Eu costumo brincar falando sério, o bolinho de chuva da Alessandra, estou falando sério mesmo, o bolinho de chuva da Alessandra é simplesmente perfeito, melhor do que o da mãe dela, que já era bom.
E quando a gente ia de férias na casa da mãe, a mãe dela, Alessandra, faz bolinho de chuva. Porque a mãe reconheceu que não sabe o que a filha fez, mas ela conseguiu melhorar, entendeu? Ali, não sei se é a receita, o modo de fazer, mas o dela, né, fica melhor do que o da mãe, né? Então aquela ideia de que ninguém sabe todas as coisas, só Deus. Ninguém é bom em tudo, entendeu? A geração passada, presbíteros, né, Oscar e Geraldo, os de mais experiência, a geração passada soube fazer coisas para o seu tempo que a geração de hoje não sabe. Porém, a geração de hoje sabe fazer coisas que vocês não sabem, e isso não é demérito, é mudança de mentalidade, é mudança de tempo. E essas gerações diferentes precisam perceber isso, tanto a geração mais idosa quanto a geração mais jovem. Precisa respeitar essa geração idosa, mas não significa que repetir as mesmas coisas que foram feitas no passado vá dar resultado. Percebe? Por quê? Porque a mentalidade da agora das pessoas é outra mentalidade. E o difícil é você encontrar, quem já teve Fusca sabe disso, né? Difícil é você encontrar o ponto. Quando o carro sai do ponto, já teve Fusca, Claudinei? Quando o motor de Fusca sai do ponto, misericórdia, só Jesus para fazer aquilo andar, né? Aí chama o profissional ali, o mecânico bom daquele antigo, vai lá e no ponto da partida, pum, o carro anda, que é uma maravilha. Então essas gerações, esses conflitos de gerações, Vasti, precisa ter humildade dos dois lados para encontrar o ponto adequado para você viver em harmonia, sem dizer, olha, na minha época era melhor, né? A geração de agora fala, não, agora que é bom, a sua época já passou, né? Não se trata disso, toda época é importante, precisamos encontrar ali o ponto adequado, o ponto certo. O que Davi fez? Da tribo de Sacar, olha, esses caras têm uma habilidade que é impressionante, eles são conhecedores de época, ou seja, eles conhecem o mundo todo, eles conhecem as diferenças que há no mundo, enquanto aquele soldado ali forte, guerreiro, que está acostumado ali só no seu espaço, é o melhor guerreiro que tem, mas ele não é a pessoa certa para ir lá e conversar com o rei, para ir lá e dialogar com o diferente, numa batalha, percebe, né? Então é nessa mudança de gerações que nós precisamos ter ali uma habilidade, e isso não só em relação à igreja, isso é em relação às nossas famílias, né? Pais que perdem, aí ficam de mal, pai e mãe, né? Pai e filho brigados, por quê? Porque o filho tem uma cabeça diferente, não é um mau caráter, nem sempre se trata de mau caratismo, não é um criminoso, não é um mau caráter, é o seu filho, é um bom filho, uma pessoa de bem, trabalhador, respeitador, mas ele pensa diferente de você, ele vai de repente cultivar hábitos que você acha horrorosos, esquisitos, né? Mas é a realidade que ele está vivendo, o mundo que ele vive é aquele exemplo, é aquele modelo, né? Então hoje, nesse exemplo bastante, né, estranho ainda para alguma geração, né? O filho que saiu de casa sem se casar, porque ele comprou um apartamento, porque ele é independente financeiramente. Nos tempos que nós estamos vivendo, eu acho que glória a Deus por isso, né? Que ele já é independente, que não conta mais com a minha aposentadoria, percebe? Né? Alguém quer falar, gente? Senão eu vou seguindo. Vamos voltar lá para o texto de Reis, porque senão a gente não termina e tem alguns conflitos aqui que a gente precisa estar atento a eles, tá? No capítulo 12, 1 Reis, capítulo 12. Em se tratando da igreja, ou naquele caso do reino de Israel e Judá, há algumas comparações que a gente precisa fazer, tá? E a primeira comparação que eu quero fazer, irmãos e irmãs, é a seguinte: nem sempre o conflito ou o problema que a igreja está vivendo tem a ver com o conflito de gerações, né? Nem sempre. É importante a gente entender que as mudanças que o mundo vai sofrendo, né, para nós que cremos na palavra, e eu creio, né, nesse sentido, assim, irremediavelmente, né, que Deus tem o controle da história, né? Por alguma razão Deus tem um propósito. Quando nós olhamos no passado, a igreja vai fazer 120 anos. Quando você olha lá para a década de 20,
década de 30, que a igreja evangelizava, presbítero Lírio, muito menos do que evangeliza hoje. Sim, a igreja lá na década de 10, década de 20, década de 30, ela evangelizava muito menos do que evangeliza hoje. Hoje, aspas, né? Hoje tem profissionais, pessoas que usam métodos modernos, que funcionam, né? Então hoje ela é muito mais engajada, até porque a comunicação é outra, né? Antes era igual foi falado aqui era mato puro, e era na sanfona do Helvig que ia, jovem que gostava, chegava junto, toda a reunião da UMP tinha visitante. Olha, gente, como é que pode fazer visita numa reunião burocrática da UMP? Mas estava lá, está registrado aqui, toda a reunião da UMP mensalmente tinha visitante, 10, às vezes 12, 15 jovens visitando uma reunião da UMP, porque se cantava, mas estava junto e tal, né? Então era por relacionamento. Hoje não, hoje a evangelização na igreja evangélica, aspas, é profissional. Gente que usa de comunicação, que faz pesquisa de sociedade, né, de escolhas, não é? Então hoje ela evangeliza muito menos, e aspas de novo, e consegue atrair muito menos do que no passado, que praticamente não era evangelização, era testemunho. As pessoas que gostavam de você queriam frequentar o mesmo lugar que você frequentava. Por quê? Porque era um jeito de ser. Até hoje se seguia exemplos. Então, né, na culinária, no vestuário e também nos relacionamentos. As pessoas frequentavam, olhavam para você e gostavam, ia para a igreja que você estava. Bom, hoje não é bem assim. Bom, naquele período, Deus estava julgando Israel. E aí a pergunta, bom, será que Deus está julgando a igreja evangélica, né, no Brasil? Essa resposta a gente não tem, porque não é só a IPI do Brasil que está com problema de decrescimento. Todas as igrejas históricas estão. As igrejas presbiterianas, metodistas, batistas, as igrejas que têm mais de 100 anos de Brasil, elas estão com um problema sério de, como se diz, né, de readequação do seu modelo de sociedade para continuar crescendo. Por quê? Porque vieram as novas comunidades totalmente diferentes de quem nós somos no passado, né? E por alguma razão estão falando uma linguagem mais moderna, que está atraindo mais o ouvido dessas pessoas, e elas vão para lá. Filhos da nossa igreja que foram filhos meus. A minha filha do meio foi rebatizada numa outra igreja evangélica e frequenta a igreja evangélica, que não é a minha denominação, não é aonde ela nasceu, percebe, né? Então nós estamos passando por isso, e nós ficamos sempre a perguntar, será que nós estamos errados? Nós estamos fazendo coisas erradas? Não, os tempos estão mudando, e por alguma razão Deus tem um propósito nisso. É difícil dizer isso, mas para você parece cômodo que você é o pastor. Não, olhando para esse texto aqui, qual que era a razão? Vamos lá. A razão é, Davi foi um rei segundo o coração de Deus, foi um excelente rei, né? Ainda que tenha cometido alguns pecados, mas nos relacionamentos familiares dele, ele teve vários problemas. E, por exemplo, Salomão, que foi o sucessor de Davi, não deveria ter sido rei. Só que para tentar aliviar, Vasti, a consciência de pecado que Davi teve quando cometeu um pecado com Batseba, ele promete que o filho dela seria o sucessor, né? Ou seja, para corrigir para corrigir um problema, ele vai e toma ali uma decisão pessoal. Será que às vezes nós não cometemos também esse tipo, né, de problema, né? Ao invés de consultar a palavra de Deus para dizer, olha, vamos segui-la, quando se trata da igreja, vamos seguir o modelo da palavra e deixar que Deus conduza. Às vezes nós queremos dizer como é que tem que ser. Será que, por que Davi não consultou a Deus? Por que não foi o primogênito dele, né? Bom, Deus ainda teve misericórdia, aí vai e abençoa o ministério de Salomão, e diz a ele, olha, nem para a direita, nem para a esquerda, caminho do Senhor. O que ele faz? Ele construiu o templo, mas profanou o templo com aqueles casamentos que vocês bem sabem.
E aí, então Deus vai dizer, olha, não no teu tempo, por amor a Davi, mas o reino será dividido. Então ali a gente para refletir. Havia um propósito, irmãos e irmãs, no coração de Deus para dividir Israel. Então a culpa, nesse sentido, nem foi, dona Fátima, de Roboão e Jeroboão. Porque Deus disse e prometeu, olha, quando Salomão morrer, eu vou dividir o reino. Né? Então, às vezes nós, e aqui o que eu vou dizer, se pode ficar ofendido, se for presidente independente até, né, debaixo d'água ou no fogo, né? E eu não sou o único a dizer isso, o reverendo Gerson Corrêa de Lacerda já disse isso muitas vezes, escreveu sobre isso, e a primeira vez que eu ouvi dizer foi no Congresso de Adultos, lá em Lusiânia, vizinho de Brasília, né? Numa palestra que ele estava dando para os adultos, inclusive, né? No Congresso de Adultos. Ele disse que o que dividiu a IPEI do Brasil não foi a maçonaria. Talvez o Oscar comungue da mesma tese. O que dividiu a IPEI do Brasil não foi a maçonaria, mas foi o assédio do poder da educação teológica. Tanto que no livro a inserção do presbiterianismo brasileiro, de Eduardo Carlos Pereira, fundador da nossa igreja, né? Ele usa uma metáfora, que a maçonaria foi a mão do gato para tirar a castanha do fogo. Vocês conhecem a metáfora, né? Você quer comer a castanha e ela está no fogo. Se você pôr a mão no fogo, você queima. Então põe a mão do gato. Queima a mão do gato, mas eu vou comer a castanha. Então, ou seja, você quer uma coisa, mas não pode fazer aquilo que você quer. Você tem que encontrar um laranja, um testa de ferro. Então daí surge essa metáfora, né? Que a mão do gato é a mão ou a pata que vai tirar a castanha do fogo, queima a patinha dele, mas trai a castanha para fora. E aí eu como a castanha. Então queria-se uma independência dos americanos, queriam uma independência da educação teológica no Brasil, né? Mas não podia dizer que era isso, porque poderia parecer, mas isso é feio, vocês estão querendo agora, vocês estão brigando pelo poder, né? É feio falar que a gente está brigando pelo poder, que a gente quer o poder. Não, mas então vamos dizer outra coisa. E o que encontraram para dizer que era errado? A maçonaria. Ah, pastor, mas o senhor concorda com a maçonaria? Mas nem a IPB concorda. 100 anos depois, a IPB, que é a nossa igreja mãe, ela também rompeu com a maçonaria, né? Ou seja, se tivéssemos usado de paciência, seríamos uma igreja só, né? Então, na tese do reverendo Gerson, e eu comungo dessa tese, para fazer a minha vontade, a gente vai dividir o reino de Deus. Surgiu a IPEI do Brasil, mas poderia ser uma igreja só, poderia só ser um ramo presbiteriano no Brasil. Na década de 70, os renovados queriam o quê? Queriam um pouco mais de fogo, né? Hoje eles estão tão tradicionais quanto a gente, portanto, uma terceira divisão. Então percebe, irmãos, muitas vezes Deus vai permitindo esses dissabores, e aí, presbiterina, lá na frente, a gente reflete sobre algumas atitudes que foram feitas, presbítero Marcos, no passado, a gente fala assim, poxa, nós fomos impacientes, nós não tivemos calma, nós não consultamos com mais detalhes a Deus, e hoje nós temos que administrar as consequências de uma escolha que nós fizemos no passado, que se pudéssemos voltar, nós não teríamos escolhido. Então eu creio que é assim que Deus dirige a história. Eu tenho para mim que Deus está permitindo nós passarmos por esses momentos de crise, para a gente perceber em algum momento, né, duas coisas: Deus está no controle, né? E segunda coisa, erros tão simples e crassos nós estamos cometendo de repente agora, e não os vemos como erros, né? A gente não vê como erro. Hoje a gente acha que é o certo a fazer. E basicamente, irmãos e irmãs, tem a ver com essas questões de tradição passada e tradição contemporânea, né? Uns puxando mais para o passado, outros puxando mais para o presente. E até a gente encontrar, de novo, né, esse ponto de equilíbrio entre passado, presente e futuro, nós sofremos muito, né? Perdemos filhos da igreja, perdemos nossos netos. Por quê? Porque muitas vezes essa relação de conflito não é solucionada em tempo, e aí eles vão ficando pelo caminho. Pode falar. Falando do PV, né? Só que a presbiteriana
Olha, parabéns pela palavra que você trouxe, né? Muito boa. É um assunto que a gente poderia, inclusive, continuar outra aula. Só que nós podemos pensar, e eu concordo com você, né? De fato, nessas questões, a Igreja Presbiteriana, que é a nossa igreja mãe, né? Ela permaneceu intacta em várias decisões que nós hoje não sequer discutimos, porque está tão claro para nós. Mas também o reverendo Gerson Correia de Lacerda, né, falando desse tema, ele diz: mas e se os intelectuais, o senhor sabe muito bem disso, Oscar, e se os intelectuais que vieram para o IPI do Brasil tivessem de novo permanecido lá, não teriam contribuído com paciência e tempo para a mudança gradativa também da nossa igreja mãe? Poderiam ter, com paciência, com tempo, com discussão, produção de textos. Afinal de contas, eram todos professores do seminário. Os 7 pastores que lideraram aquele grupo que fundou a IPI do Brasil, a maioria deles era gente influente: Eduardo Carlos Pereira, Alfredo Borges Teixeira, né? Vicente Temudo Lessa, né? Otoniel Mota. Aliás, Otoniel Mota é o especialista aqui desta igreja para falar de Otoniel Mota, está ali sentado, é Oscar Ferli, tá? Quem foi Otoniel Mota no Brasil? Em São Paulo, por exemplo, né? O patrono, né? O patrono da ação social em São Paulo, um dos nomes mais respeitados, né? Alfredo Borges Teixeira, Eduardo Carlos Pereira, pessoas notáveis no estado de São Paulo. A gramática do Eduardo Carlos Pereira serviu para o estado de São Paulo por 30 anos. Eram pessoas intelectuais, muito cultas para a sua época, já liam inglês e francês na época. Então, assim, se não tivessem saído, poderiam, Claudinei, muito boa a sua colocação, poderiam ter contribuído para a igreja mãe a avançar na modernidade, a construir elementos. Tanto nós somos uma igreja, né, séria e abençoada, e já desde 1934, portanto há quase 100 anos, nós ordenamos diaconisa, e a nossa igreja não ficou como se menos espiritual porque ordena diaconisa, percebe? Mas quando nós saímos, nós perdemos a razão, porque a gente fundamenta uma divisão, né? E muitas vezes nós somos assim. A gente acha que a melhor solução é dividir, é separar. Não, eu não quero estar com esse povo, porque esse povo não é digno da minha santidade. Toda vez que a gente divide o reino de Deus, a gente vai ter que no futuro administrar, né, as consequências dessa divisão. Hoje a igreja presbiteriana é uma igreja muito mais robusta, com muito mais estrutura, né? Talvez não vivendo os mesmos problemas que nós estamos vivendo, de esvaziamento. Ela vive outros que a nossa leitura são problemas, né? Mas a gente perde a razão quando a gente vai e fundamenta uma divisão. Fala, Paulo. Estou fazendo estudo, então você está colocando exemplo, descompasso de gerações. Você pega o neto e compra, está no compasso, o filho do pai. Então nós temos a tecnologia boa e a ruim está crescendo muito no nosso Brasil, com pessoas especializadas para tomar a mente dessas pessoas. Então, quando a gente está no descompasso, normalmente vai haver descontentamento. Aí vai ter a divisão. E a divisão, as pessoas vão embora. Então a gente tem que prestar atenção, tá? Esses descompassos, porque se você não olhar, é como a senha dele, a gente não olha que a gente perdeu. Se a gente não abrir o olho para isso, aquela vida que perdeu não volta mais. Sim. Não vai para outro lugar. É isso mesmo. Bom, nesse caso aqui, para a gente terminar, os dois lados, tanto Roboão quanto Jeroboão, né, foram impacientes e aí dividiu o reino. Jeroboão já era um homem mais maduro, né, tinha sido expulso na época de Salomão. Por quê? Porque Salomão, para construir o templo, Marcos, colocou praticamente a escravidão sobre os funcionários, ou sobre o povo de Israel, para ter que trabalhar incansavelmente para construir o templo, cobrando impostos pesados. E Jeroboão, que era chefe do exército de Salomão, não concordava com aquela atitude. E aí
não concordando com o rei, o que você faz, né? Ou você convence o rei, ou você corre, porque senão ele manda você, ou preso ou mata, né? Aí o que faz Jeroboão? Ele foge para o Egito, passou décadas lá, até morrer Salomão. Morre Salomão, sobe o trono quem? Um jovem chamado Roboão, né? Quando sobe Roboão, Jeroboão fica pensando, agora é a hora de voltar a conversar com esse homem. Quem sabe o filho pensa diferente do pai. Então aquilo que vocês viram aqui, né? Os dois conselhos. Roboão, que agora é o rei, deixa eu ouvir, né, a opinião dos idosos. Ele foi lá e consultou o seu Geraldo, consultou o Oscar, falou assim, escuta Oscar, ó, a demanda aqui é a seguinte, está acontecendo, né? Está acontecendo isso, isso e isso. O que a gente tem que fazer na igreja para resolver esse problema, né? Aí o Oscar e o Geraldo dizem, olha, pastor, para resolver esse problema tem que fazer isso. E aí o conselho que eles estão dando é um conselho que tem muito mais a ver com a década de 60, de 70, que era o que eles faziam e que dava certo. Então percebe que eles estão sendo corretos, honestos com a sua forma de ver o mundo. Aí ele pega, então, tá bom, obrigado. Aí ele sai daquela sala do conselho e vai na sala de jovens. E chama Patotas lá, que cresceu com ele. Está no texto aí, você viu, né? Aqueles que haviam crescido com Roboão. O Parça, né? O Mateus não, o Pedro. Chega lá o Roboão e fala assim, e aí Parça, beleza? Ó, é o seguinte, estão pedindo aqui para fazer assim, o que vocês acham? Eu falei, esses velhos estão tudo cagados, você está louco? Se fizer isso aí vai dar B.O., né? Não, é o contrário. Vocês estão falando que nosso avô, né? Que o nosso avô, não, o pai. Vocês estão falando que o nosso pai, né? Que era Salomão, foi pesado com eles? Pesado coisa nenhuma, rapaz. Pesado seremos nós. Se ele castigou com açoite, nós vamos castigar com escorpião. Senão vamos ser mais duro ainda. Entendeu? Foi opinião. O que aconteceu? Né? Foi lá, o jovem ouviu o jovem, não deu ali ouvidos para o conselho dos idosos, e aí que eu estou falando de o meio termo, o equilíbrio ali. Não, pera lá, nem tanto jovem, nem tanto idoso. Vamos chegar no equilíbrio, senão esse Fusca não anda, né? Não, afasta totalmente os idosos, né? Bota ali um peso na decisão dos jovens, você perde os idosos e traz um monte de jovem, tá? Vou brincar para concluir. Meu sogro dizia assim, cuidado com pressão de jovem. Jovem não dá dízimo, não trabalha, está estudando. Jovem não dá dízimo. Igreja não se sustenta sem dízimo. Então, pastores jovens, cuidado, não se empolgue com o jovem. Meu sogro dizia isso, né? Em parte errado ele não estava, até porque o idoso tem o dízimo, né? Porque está aqui há muitos anos e tem fidelidade, mas também está com os dias contados, que é a lei da vida, né? Quem está com 90, com 95, com 100, em tese está mais perto da glória do que um outro que tem 20, o Arthur, né? Com 16 anos, imagina, né? O menino aí tem mais 80 anos pela frente, permitindo Deus, né? Percebe? Então a lógica humana é essa, Deus pode chamar, como pode deixar um idoso mais tempo, mas, né? Não adianta você também dizer, jovem está sempre errado e o idoso está sempre certo, e principalmente porque o idoso sustenta a igreja com duas coisas básicas, com oração. Idoso ora todo dia, o tempo todo pela igreja, porque faz parte do hábito dele, ele já cristalizou isso na espiritualidade dele, ele faz isso, então ele ajuda financeiramente, e ele ora espiritualmente, ele ajuda espiritualmente, mas, né, pela lei da vida, daqui a pouco Deus chama, então a igreja precisa também dos jovens. Então você tem que encontrar exatamente o meio termo, né? O ponto de equilíbrio, para que as gerações de agora não abortem a geração passada que construiu o seu legado, mas a geração passada também compreenda que sem os jovens a igreja desaparece. Talvez, terminando aqui, talvez a gente tenha sido muito duro, irmãos e irmãs, a geração de vocês talvez tenha sido muito dura, muito exigente com os filhos da igreja, né? Não conseguiram pagar a conta, né? Não conseguiram sustentar o peso que vocês sustentaram. O que vocês fizeram foi pesado, foi muito grande, né? Foi grande demais. Essa geração de agora, né? Que é uma geração quase que eternamente jovem, né?
eternamente jovem, ainda pouco amadurecida, se comparada à geração de vocês, tá? Agora, os erros do passado não precisam ser os erros de agora. Então essa reflexão nos faz pensar nos desafios que nós temos de enfrentar esses conflitos de geração sem perder filhos da igreja, tá certo? Vamos orar e assim a gente termina, passamos 7 minutos do nosso tempo. Obrigado, Deus, por esse tempo precioso de reflexão na Tua Palavra. Obrigado por esta manhã, obrigado pelo privilégio que temos, Senhor, de sempre aprender, dialogar, discutir, e entendendo que a Tua Palavra e o Teu Santo Espírito é que nos mostram o caminho a ser seguido e as decisões a serem tomadas. Leva-as de volta para os nossos lares, guardados no Teu santo cuidado. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.